vontade vieram todos a existir e foram criados. Veja que mensagem aqui maravilhosa de Deus para cada um de nós. Vamos agora à interpretação e vamos explicar o texto. Agora vamos começar o Kislev todo, que nós vamos fazer os 2 capítulos hoje, capítulo 4 e o capítulo 5. Capítulo 4 está dizendo: depois destas coisas, olhei. Que coisas? Depois da visão das 7 igrejas. Assim que ele terminou a visão das 7 igrejas, ele olhou e ele viu outra coisa. Olha só, dessas coisas olhei. E eis não somente uma porta aberta no céu. Não havia só uma porta aberta. Como também a primeira voz que ouvi como voz de trombeta. Isso é uma referência à primeira visão. Ele está declarando que a mesma voz que ele ouviu no capítulo 1 é a mesma voz agora do capítulo 4. É a mesma pessoa. Como voz de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Lembra, cada vez que vou falar das 7 igrejas, falo dos 7 selos e as 7 trombetas, se referem ao mesmo período histórico, ao mesmo. Mas agora vamos falar que essa visão, ela se refere à mesma visão do capítulo 1. Só que a visão agora do capítulo 4, ela amplia o conhecimento e coloca novas linguagens e simbolismos. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aqui ele faz uma referência, que ele foi levado em espírito, uma visão. E ele teve uma visão de alguém sentado no trono. O trono estava lá, e ele viu essa pessoa sentada no trono. Quando no texto aqui nós lermos, e ele não vai falar quem que estava sentado no trono diretamente, é porque o povo de Israel, um judeu, não vai se referir a Deus de forma direta. Ele nunca vai se referir ao Pai de forma direta. Isso não pode acontecer. Então, veja, agora continua, do trono. Alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe e de sardônia. Ele vai começar a descrever quem que estava ali sentado. Estava ali, só uma coisa, queridos, não compartilhe a tela aqui comigo. E vamos lá. Ao redor do trono. E ele vai começar a escrever. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônia. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Aqui são mensagens figurativas. Ele não está dizendo o que é, ele está dizendo que se assemelha. Não quer dizer que é, mas é semelhante. Não é aquilo que ele está vendo, é parecido, como não há nada na terra que se compara. Então ele observa aquilo que mais se assemelha e então ele diz, ele tenta descrever aquilo que ele está vendo. É uma linguagem figurada, tentando ser descrita numa linguagem verbal, figurada. Ela é difícil você tentar expressar esse tipo de linguagem. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões. Então veja, aqui está dizendo que há 24 tronos em volta do trono de Deus. E aí, de 24, e eles estão vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Veja, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu pensei em pegar alguma figura, porém, como que eu iria explicar e expressar uma linguagem figurada com uma outra linguagem figurada? Com um desenho. Eu não consegui achar uma figura, uma imagem apropriada até agora para descrever essa visão, porque do trono saem os relâmpagos, as vozes e os trovões. E ali está dizendo que diante do trono tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus representam a plenitude do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal.
perceba que é um mar de vidro semelhante ao cristal. Eles estão, naquele período, o cristal, que é o vidro, era o que nós tínhamos de mais precioso e essencial e belo. Era a coisa mais bonita e era a coisa mais rara que existia. A única coisa mais rara e mais bela que existia, que ele podia elaborar e fazer, era um cristal. Então ele falou que era o mar como um cristal. Por quê? Porque é algo transparente, é algo que você vê através. E também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Então perceba que esses seres viventes, que ele descreve uma semelhança, ele não diz que é, ele diz que é semelhante, preste bem atenção. Ele não descreve que é uma linguagem figurada. E não existe uma linguagem na Terra para descrever. Então ele busca na linguagem aquilo que se aproxima do que ele está vendo. E ele, então, na linguagem humana, tenta descrever. E ele fala parecido. Então tem 4 seres viventes, cheios de olhos, de frente e por detrás. E o que esses olhos significam? Nós vamos ver daqui a pouco. O primeiro ser vivente, olha agora, vai falar do primeiro ser vivente. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão. O segundo ser vivente, semelhante a um novilho. O terceiro ser vivente é como um homem. E o quarto ser vivente é como a águia, quando está voando. Perceba que ele descreve aqui aquilo que eu estava explicando para os irmãos na quarta-feira sobre a característica dos evangelhos. Os 4 seres viventes ao redor do trono, eles representam, possivelmente diante disso, os 4 evangelhos. Representam a beleza e a nobreza de Jesus total e complexa sendo explicada para as pessoas. Porque o evangelho de Mateus vai trazer Jesus como leão. E agora aqui em Apocalipse traz a simbologia do leão. Isso é muito interessante. O livro de Marcos vai simbolizar Jesus como boi, o novilho. E agora aqui está trazendo a característica do livro de Marcos. Aí nós temos a característica do livro de Lucas, que traz Jesus como filho do homem, como um homem. E nós olhamos aqui em Apocalipse e traz a imagem em volta do trono. Ou seja, não são pessoas que estão em volta do trono, não são anjos que estão em volta do trono, mas são a característica do evangelho em sua plenitude, testemunhando através dos séculos e séculos, Deus testemunhando de si mesmo através da sua palavra. E aqui fala que o último é como uma águia. E a característica de águia é apresentada através do livro do Evangelho de João. Perceba que nós temos o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é uma representação. E diz que esses seres viventes têm olhos para frente e para trás. O que os evangelhos representam? Os evangelhos representam quem é Deus. Você quer saber quem é Jesus, quem é Deus? Você gostaria de saber como é sua voz, de conhecer como são seus pensamentos, de saber como é seus ensinamentos? Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim, meu Pai. Se você está vendo Jesus, se você está vendo Deus através dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você está conseguindo ver, num aspecto pleno, as características de Jesus. As 4 características que o Senhor Jesus escolheu. Esses evangelhos, eles dão, cada uma dessas pessoas, eles descreveram Jesus como Jesus era característico para ele, como que ele notava. Mas essa forma de expressar era a vontade de Deus. E Deus a utilizaria para nós compreendermos agora a interpretação do livro do Apocalipse. Então perceba, há alguém sentado no trono e ao redor dessa pessoa há 4 seres viventes representados. Como aqui um leão, um boi, um homem e uma águia. E essa representatividade é representada através do evangelho. Perceba bem que Jesus falou, e esse evangelho do reino será pregado no mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O que a gente tem que apresentar para o mundo? Jesus deve ser apresentado ao mundo. Deus deve ser apresentado ao mundo. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu imagino, mas eu preciso apresentar a plenitude de Jesus ao mundo. Jesus quer que as pessoas conheçam ele. Jesus como grande, vitorioso leão da tribo de Judá. Jesus como novilho, boi que foi sacrificado, morto por mim e você. Jesus que é o Deus que assumiu a forma humana e é um homem, Jesus homem, filho de Davi. E eles querem que eu e você conhecemos que esse homem, filho de Davi, através do evangelho de João, da águia,
Esse é Deus que assumiu a forma humana e veio entre nós. Deus quer que saibamos que quando eu leio um perdão de Jesus, você está lendo o perdão de Deus. Que quando eu vejo Jesus ali no poço com a samaritana, você está vendo Deus. Que quando eu vejo ali Jesus contando todas as parábolas, você está vendo Deus. Quando você vê Jesus curando o enfermo, você está vendo Deus. Quando você vê Jesus colocando a mão sobre o leproso, sobre os olhos e dando a cura, você está vendo Deus. Quando você vê Jesus dizendo, olha, eu não vim matar, mas eu vim salvar, você está vendo Deus. O que a Bíblia quer deixar claro é que a gente tem que aprender a apresentar Deus para as pessoas. Devemos aprender a apresentar Jesus para as pessoas. O foco do Apocalipse, o foco da Bíblia, não são os pecados. O foco da Bíblia é como Jesus, em seu amor, salva os pecadores do pecado. Como que ele nos livra de uma vida miserável, de 60 e 70 anos, de viver como um bicho e morrer como um bicho. Jesus falou, meus filhos eu não criei para viver como um bicho e morrer como um bicho. Eu criei como filho do rei. Eu criei como filho de Deus. E como filho de Deus, viverão comigo por toda a eternidade. Por isso eu vim ao mundo. Por isso o Apocalipse está aqui e o inimigo não quer que você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo através do Facebook, através do YouTube, ele não quer que você saiba que o Apocalipse é um livro da salvação. Apocalipse, ele é o livro da herança de Deus para com o seu povo. Nós vamos continuar aqui a explicação. E aí o verso 8 vai dizer, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Perceba que não tem como ser um querubim, porque um querubim tem 4 asas, um serafim tem 6 asas. Ele não é uma descrição simbólica. Por que esses animais têm asas e olhos? Por causa do texto vai dizer que eles não descansam. A velocidade das asas quer dizer que o evangelho é pregado. Hoje, nesse momento que eu estou pregando aqui, ao redor do mundo, a palavra de Deus está sendo aberta em todas as línguas, em todos os idiomas. Deus está sendo pregado a todos os povos, por todos os meios. O evangelho não para. O evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João voa com olhos para todos os lados, com o poder do Espírito Santo, com toda a graça e com toda a força e com todo o amor. Ele voa. Os homens querendo ou não, ele voa. Você estando preparado ou não, o evangelho voa ágil e rapidamente, cortando como uma faca de 2 gumes, separando o pecado das entranhas da alma humana e selando cada ser humano que deseja a salvação para o reino dos céus. Essa é a obra do Apocalipse. Essa é a obra do evangelho. E o texto ainda continua. Cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Veja que mensagem maravilhosa o Evangelho proclamando. É esse Jesus que é esse Deus amoroso, é esse Jesus. Vocês não conheciam a Deus. Vocês conheciam eles através da revelação do coração, que é deturpado, através da revelação da natureza, que ainda está deturpada. Você conheceu através das Escrituras, mas Jesus querendo tirar todo o achismo humano. Deus veio ao mundo para dizer, eis que eu sou. Eu sou. Quem eu sou? O Senhor, e eu me apresento a você. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Esse é o Senhor maravilhoso que a Bíblia apresenta. Aqui está falando que a Bíblia apresenta, verso 9. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se assenta, estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adoraram o que vive pelo século dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando. Nós já vamos ler, vamos explicar um pouquinho. Agora tem os 24 anciões. Quem são eles? Vou pegar aqui o que o comentário bíblico adventista traz. Nós temos várias apresentações aqui que elas são complementares umas às outras. Os 24 anciões seriam a representatividade das 2 dispensações. O que é dispensação? Dispensação é esperança. Nós temos aqui irmãos que aguardavam a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos que 12 anciões são literais, representam a esperança da vinda do Messias. Os outros 12 anciões representam a esperança da restauração eterna, da segunda vinda de Jesus. Então, no momento em que Jesus ressuscitou,
A Bíblia fala que a sepultura se abriu e muitos ressuscitaram e foram aos céus com o Senhor. Nós não sabemos os nomes desses que foram ressuscitados, porque a Bíblia não conta a história deles e não menciona os seus nomes. Porém, três desses anciões, nós sabemos o nome claramente de quem eles são da primeira dispensação. O primeiro deles é Enoque, que foi levado aos céus antes do dilúvio. O outro que foi levado após o dilúvio, nós temos Elias. E a outra pessoa que foi levada ao céu, que nós sabemos por nome, é Moisés. Estas três pessoas, esses três anciões representam a primeira dispensação. E há outros que nós não sabemos. Mas você viu o nome do naipe deles? Do peso de quem está lá? Quem está lá são cristãos fantásticos, que ele tem uma representatividade. Então são 24 anciões. E o que eles representam? Aí nós vamos explicar mais para frente um pouco mais. Eles representam os salvos. Eles têm uma representação de o salvo na sua plenitude. 12 representa a primeira dispensação, aqueles que esperavam o Messias. Desde Adão e Eva, até a última pessoa, Maria, que aguardava Jesus e aqueles que viveram no período de Jesus. Os outros 12 representam aqueles como eu e você, que não viram Jesus. Nós ouvimos falar, lemos a sua história e sentimos o seu amor, assim como todos os outros homens e mulheres viveram. E a nossa esperança é que ele um dia voltará. E essa esperança deve deixar de ser esperança e deve se tornar certeza, porque o cristão não deve viver de esperança. Nós devemos levar a esperança para o mundo perdido. Mas eu não devo ter mais esperança. Eu devo ter certeza, porque eu sei em quem tenho crido. Cada um dos cristãos deve falar assim: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para salvar. Esse Deus maravilhoso é poderoso para salvar. Eu conheço quem eu tenho crido e eu quero trazer este conhecimento na forma de esperança para você. Agora, olha o que é interessante. Perceba que quando as quatro faces do Evangelho apresenta quem é Jesus, não menciona que eles se ajoelham, porque o Evangelho se apresenta. Por que não se ajoelha? Porque o Evangelho se apresenta do próprio Deus. É o próprio Deus se apresentando ao mundo. Ele que se torna conhecido ao mundo. Agora, olha o que é interessante, verso 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Sabe por que aqui é interessante? Os 24 anciões são literais? Porque a forma que fala Senhor dos 4 seres viventes é diferente da forma que fala Senhor dos 24 anciões. Os 24 anciões se referem como a palavra Senhor. Só que no grego a palavra Senhor aqui, ela não é Senhor. A palavra Senhor, ela é uma palavra que seria um equivalente ao tetagrama Yahweh, a verdadeira palavra e o verdadeiro nome de Deus. Então, a palavra que está escrita aqui é kurios. Kurios é o equivalente da palavra Yahweh. E ao usar esse equivalente é uma forma judaica comum de usar, porque eles nunca falavam o nome real de Deus, sempre usavam um equivalente. Aqui demonstrando o respeito para com Deus, mesmo os 24 anciões diante de Deus, mesmo estando salvos, mesmo estando ressuscitados, imortais, eles não falam o nome de Deus em vão. Olha que coisa interessante. Eles usam uma palavra equivalente para tratar aqui, demonstrando a santidade. Perceba que os 4 seres viventes não se ajoelham, porque eles representam, como eu já disse, o próprio Deus através dos 4 evangelhos. Mas note que os 24 anciões se ajoelham e jogam as suas coroas. O que Deus prometeu para os salvos? Coroas. Jogam as suas coroas, que têm os seus nomes nos pés. E a Bíblia descreve que nós faremos isso no dia do juízo final. No dia em que... Bom, quando chegar lá em Apocalipse eu vou explicar. Vamos aqui continuar. Então, acredito que até aqui todos estão sabendo, estão entendendo. Vamos iniciar agora o capítulo 5, porque a visão não termina. Não é porque o capítulo é 5 que a visão acabou. O capítulo ele só está para ajudar a agilizar, a localizar. E os versículos foram colocados depois para ajudar a localizar. Não determina uma perícope. O que é uma perícope? É quando um assunto começa e onde ele termina. Não determina o final.
a visão continua. E o capítulo 5, verso 1 diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Aqui ele vai descrever primeiro o que significa mão direita, braço direito. Mão direita e braço direita significa poder, domínio, autoridade, controle. Deus está dizendo que ele tem o poder, o domínio, a autoridade e o controle do livro que está em suas mãos. É assim que ele escreve. É Deus o Pai segurando um livro em sua mão. Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Olha que coisa linda. O anjo gritava e bradava em grande voz, fazendo uma pergunta. Não uma afirmação, é uma pergunta. Ele fala: quem é digno? E olha o que é assustador, que é a pergunta que ele faz. Quem é digno de abrir e desatar os selos? Quem é digno? Verso 3. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo na terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha que coisa assustadora. Ninguém na terra foi achado digno de abrir o livro. Ninguém no céu, nem debaixo da terra, em lugar nenhum. Ninguém podia sequer, era digno de olhar para ele. Porque esse livro continha a palavra de Deus, tão santa quanto Deus. E aquilo que é santo como Deus e puro como Deus, somente ele pode abrir o livro. Somente alguém equivalente ao livro pode abri-lo. E não havia sido encontrado ninguém. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de orar para ele. O desespero do apóstolo João foi muito grande. E você que está me assistindo hoje pode falar: pastor, mas por que o apóstolo João ia começar a chorar em desespero? Porque João entendeu claramente o que se tratava aqui. Naquela época não eram livros como hoje, que é encaixado, como folheia, como a Bíblia que está aqui, que nós folheamos. Não. Era papiro. Ele estava acostumado com papiro. Só no 2º século começaria uma forma diferente depois de Cristo. Aqui não tinha. E aqui ele estava acostumado com uma visão do livro da herança. Ele via um papiro. Normalmente um papiro tem 9 metros de extensão. E ele, quando o assunto é muito extenso, por causa de ser caro e difícil de fabricar, várias vezes eles poderiam escrever dos 2 lados do livro. E aqui descreve que ele estava escrito e selado pelos 2 lados. E quando você selava um papiro, e da forma que ele foi selado, e como ele viu o estilo do livro, porque eles diferenciavam os livros, você de olhar para ele sabia que tipo de livro era. Se era um livro de herança, se era um livro de leis, se era um livro ali dos reis, se era um livro de história. Só de olhar para ele, eles eram identificáveis. Você sabia descrever quais eram os livros, porque isso era comum na vida de João. E quando João olhou para aquele livro, ele identificou. Porque aquele rolo era o rolo da herança. Deus estava segurando em suas mãos a promessa e a herança da vida eterna para cada um dos seus filhos. E ele chorou, porque ele achou que todo o sacrifício de Jesus e tudo que ele tinha feito tinha sido em vão. Ele achou que toda a abnegação e toda a vida havia sido em vão. E que todos nós morreríamos e perderíamos a salvação. E que tudo acabaria em desgraça. E que a gente não viveria a eternidade. João queria tanto viver a eternidade. João queria tanto ver Jesus de novo. João queria tanto estar ao lado do Senhor novamente. Então o coração de João desabou em lágrimas. Ele disse: quer dizer que eu não vou ver mais Jesus? Quer dizer que essa vida miserável de 90 e poucos anos que eu tenho vai ser isso? Será que eu vou viver só esse tempinho de vida meu e acabou? Com fraquezas? Não vou ver mais o meu Senhor? Não vai haver mais vida para mim? Ele olhando esse final triste e trágico, que muitos querem, né? Muitos hoje que não creem em Deus, querem ensinar e querem dizer que a Bíblia não existe, que a palavra de Deus não existe, que Deus não existe, querem viver como um animal. É muito triste. Deus, quando olha para isso, diz: é muito triste. Você não faz ideia do que é viver eternamente. Vocês não fazem ideia do que é ter liberdade. Jesus veio, irmãos, para tirar as algemas da prisão que nós temos de viver somente 100 anos, de viver essa vida miserável e doente. Jesus quer nos dar uma vida de liberdade plena. E agora João, que ansiava essas promessas,
em desespero chora. Agora ele pranteia, e o texto bíblico diz, e foi muito choro. Aqui está dizendo que ele chorava mesmo, de todo mundo ouvir, de não se controlar. Verso 5. Todavia, um dos anciões me disse, olha que lindo. Então, quando ele chorava muito, um dos anciões chegou nele e disse, não chores. Consolou ele. Ou no original não está dizendo não chores, está dizendo pares de chorar. Aqui está dizendo não chores, mas tanto faz. Mas eu prefiro pare de chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Os irmãos entenderam? Os 4 seres viventes, um era leão, e a característica de Jesus como leão venceu. Ele é digno de abrir os céus. E você consegue imaginar João enxugando as lágrimas entre os soluços, colocando a mão no peito e olhando para ele com os olhos, com lágrimas caindo, mas agora não mais de tristeza, mas agora de alívio. Você consegue sentir o alívio do profeta? E ele começa, olha, Davi, ele venceu e abriu, é digno de abrir o livro. Por que isso é importante? Porque somente quem selou o livro pode abrir. Eles sabiam que o rolo na mão de Deus só podia ser aberto por aquele que selou o livro. Quem selou o livro foi Jesus. Essa era a tradição do período histórico. E aquele que selava o livro da herança, cada família que testemunhou a herança do filho, ele vinha, colocava ali a massa e o anel e selava. Quando o pai morria, que ia abrir o livro da herança diante do juiz, vinham as pessoas. Quando uma dessas pessoas perdiam e não conseguia achar o anel, e não conseguia achar ninguém da família para abrir o livro, que foi testemunha, esta pessoa não receberia a herança. Porque para ela abrir a herança, somente aqueles que era digno, que fechou o livro, que escreveu, poderia abrir. Lembra que eu falei para vocês que o livro, a herança de Deus, é tão grande e belo como Deus? Porque foi Jesus que selou quando veio para a terra. Ele selou as nossas promessas. Ele escreveu toda a nossa linda vida e maravilhosa que Ele queria nos dar. Que só seria possível se Ele viesse e morresse. E só será possível para mim e para você, se nós ouvirmos o bater da porta e abrir para que Ele entre no meu coração e no teu coração, para que então eu possa receber a vida eterna e não uma vida miserável. Deus não está ameaçando ninguém de morte aqui. Todo mundo vai viver. Ele mesmo falou para Pilatos, meu reino não é desse mundo. Eu não vim aqui para matar ninguém. Ele simplesmente, ele fez de uma forma maravilhosa, grandiosa, e explicou ali, dizendo, meu reino não é aqui. Eu quero que vocês se aliviam. Eu quero que vocês tenham amor, eu quero que vocês tenham paz. Eu quero que vocês entendam a minha missão de restaurar. Vamos continuar aqui a leitura. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, verso 6. Vi, ele tinha ouvido, agora ele vai ver. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Olha que lindo. Vê que ele ouve. E quem que ele ouve? Quando é dito para ele, um dos anciões, se aproxima dele ele fala, olha, um dos 24 anciões que aparece, ele diz que o leão da tribo de Judá. Então ele ouve do leão. Só que quando ele vê, ele não vê um leão. Quem que ele vê? Ele vê um cordeiro. O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele viu um cordeiro como tendo sido morto. A questão aqui é que não estava sangrando, ele já tinha sangrado. Era normal, quando um cordeiro era imolado para o sacrifício, ele via, ali apareceu um cordeiro que estava com a jugular cortada. Ele viu um cordeiro. E nesse cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O que são 7 chifres? Eles vão representar os 7 períodos da igreja. Representa reino, poder. Ele representa os 7 períodos históricos. Vão representar as 7 trombetas. Vão representar os 7 selos. Essa é a representação da plenitude, que ele tem total domínio e controle sobre todos os reinos da terra. Por mais que os reis da terra planejem fazer o que quer, Deus maravilhoso
Ele, na verdade, está sob o controle. Os homens acham que manipulam o mundo, mas Deus coordena o mundo. E o mundo chegará ao fim que lhe apraz, conforme o seu desejo. Por mais que queira lutar contra ele, ele já predisse tudo o que aconteceria. E mesmo assim, a humanidade praticando aquilo tudo que o Deus predisse, tudo que ele disse que acabaria e tudo como seria, ainda eles dizem, não é verdade. E o Senhor Deus fica triste. Porque sabe por quê? Porque Deus não quer matá-los. Não. É filho. Deus quer salvar. Deus não tem prazer. Como tendo sido morto. E aí diz que ele tem olhos. E o próprio texto bíblico diz o que são os sete olhos. Os 7 olhos aqui representam os 7 Espíritos de Deus. Representa o poder de Deus, da sua onisciência, da sua onipresença, de tudo ver, saber nossos pensamentos. Ele representa a plenitude do Espírito Santo derramado sobre a terra, como Jesus disse, para que eles fossem para Jerusalém e recebessem do alto o poder para pregar o Evangelho. E hoje nós gozamos desse poder da pregação do Evangelho para mim e para você, em sua plenitude radiante, em seu amor magnificante, de forma gloriosa e esplendorosa. Esse nosso Deus é apresentado. Enviados por toda a terra. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão, olha só, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele foi e tomou. O texto bíblico diz que ele chegou. Você imagina quem que pode chegar até a presença de Deus e tomar o livro? Ele chegou e pegou da mão de Deus. Que lindo! Você consegue imaginar? Eu imagino o profeta João dando um salto ali. Ele ficando feliz da vida e dando um salto assim de alegria. Felicidade. Tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui, a harpa aqui que está traduzida no original é lira. Então está dizendo que cada um deles tinha de fato uma lira e tinha uma taça que era normalmente utilizado no incensário, no lugar ali do santo e no santíssimo, para então fazer a intermediação dos pecados. Aqui é uma referência ao santuário de Deus, uma referência ao santuário, a intercessão, a oração no santuário. Vamos aqui continuar. Cheio de incenso, que são as orações, e aqui já está explicando, que são as orações dos santos. A própria Bíblia se auto-explica. Verso 9. E entoaram um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos. Por quê? Porque ele é digno. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, povos e nação. E para nosso Deus, e os constituísse reino e sacerdotes, e reinaram sobre a terra. Olha que lindo. Quem que Deus constituiu para a gente? Um reino. Lembra que Jesus falou? É o que o Evangelho traz. O reino de Deus. O meu reino não é desse mundo. Eu constituí vocês, sacerdotes e sacerdotisas. Eu constituí para vocês um reino. Vocês não serão como animais. Eu quero tirar vocês da desgraça da morte, de viver esse tempo de miséria, com doença, com ruga, com cabelo branco, com velhice. Não, não mais morte, não mais dor, não mais separação. Deus aqui, ele é digno, porque ele morreu por mim, para você, e comprou. Ele comprou com o seu sangue, cada um de nós de volta para ele. Cada um que aceita o seu sacrifício tem o direito de retornar ao céu. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitas águas ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares de milhares, milhões de milhões e milhares de milhares. Quando usa essa expressão milhares de milhares, milhões de milhões, é para dizer que a nossa linguagem humana é incapaz de numerar. Existe sim uma quantidade numérica, porém o nosso cérebro caído não tem a capacidade intelectual de expressá-lo. Por isso, a Bíblia precisa expressar. Senão ele poderia colocar 20 ao cubo, ao quadrado, 23. Poderia expressar qualquer tipo de número de uma forma numérica. Ele não expressou de uma forma numérica. Simplesmente ele descreveu uma forma ilustrativa para descrever uma quantidade incalculável. Então, a voz que ele ouviu, então ele ouviu a voz. E a voz que ele ouviu era de muitos anjos ao redor do trono. Ele não viu, ele ouviu as vozes.
verso 12. O que essas vozes proclamavam? Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Isso que ele proclamava. Os anjos proclamavam em alegria que esse Senhor Jesus é digno. Ele diz, ele é digno de receber tudo isso. Verso 13. Então, ouvi, ele continua ouvindo, que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e honra e glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciões prostraram e o adoraram. Amém? Eu li a visão e expliquei aqui a visão para os irmãos. Uma visão linda e maravilhosa. Uma descrição de Deus. Uma descrição do Evangelho. Você consegue agora fazer a visão? Você tem Deus sentado no trono. Eu não coloquei nenhuma imagem, não quis trazer porque nenhuma imagem era capaz de descrever isso. O trono com arco-íris. O trono, sobre ele, o mar como de vidro. Dizem que pode ser representativo dos povos e das nações. Mas perceba que descreve o mar e começa a descrever os 4 anciões, os 4 seres viventes. E aí começa a descrever os 24 anciões. Descreve Deus com um rolo na mão. Descreve o profeta. Eu já expliquei o que é o rolo. E sabe o que acontece na próxima leitura que nós vamos ler agora? É uma coisa muito linda. E eu só quero ler sem explicar, só para a gente falar no domingo que vem. Domingo que vem nós vamos tratar de Apocalipse. Capítulo 6. Vamos falar dos 7 selos de Apocalipse. Eu vou explicar, talvez, se der, eu explico todos os selos de uma vez. Se não der, eu vou explicar metade num domingo e a outra metade no outro. Mas eu vou tentar explicar tudo. Mas olha só, capítulo 6, verso 1. Veja que ele ouviu canção, ele ouviu o louvor dos anjos, ele ouviu o número dos anjos e tudo que os anjos falaram, mas agora ele vai ver. E quando ele vê? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem, para ele ir lá. E então ele ouviu, e aí ele viu. Vi então, eis um cavaleiro branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Sabe o que acontece? Qual é esse período, queridos? Eu vou explicar agora, eu tenho uns minutinhos aqui, 5 minutinhos, para explicar uma coisa importante para os irmãos ligarem. O Apocalipse e a Bíblia não está em ordem cronológica. O Apocalipse, a profecia do Apocalipse não está na ordem cronológica. Apocalipse capítulo 1 não acontece primeiro na história. O que acontece primeiro na história do livro do Apocalipse é Apocalipse capítulo 4 e 5. Esses dois capítulos que acontecem primeiro. Quando isso ocorre? No ano 31 depois de Cristo. Com que evento? Quando Estevão, ele olha para o céu e ele vê, então, olhando ao céu, ele vê Jesus sentado à direita de Deus. Neste momento é quando o Senhor Jesus, ele passa a fazer o seu trabalho no lugar santo do santuário celestial. Quando ele começa o seu trabalho intercessor no lugar santo, não no Santíssimo, veja bem, no ano 31 Jesus entrou no lugar santo do santuário celestial. Foi isso que Jesus viu. E para ele entrar no lugar santo, precisaria ele tomar o rolo da herança. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi aos céus, quando agora nós temos agora Estevão olhando e vendo, ele está presenciando o momento que foi revelado a João. Qual que é o momento? Ele falou, eu vi ele sentado à direita do Pai. Eu vi. Ele está descrevendo esse momento. É o momento em que o Senhor Jesus pega o rolo e ele então desata o primeiro selo. E quando o Senhor Jesus desata o primeiro selo, o que acontece na terra? A primeira igreja aparece. O cavalo representa a primeira igreja. O cavalo branco representa a igreja que viu Jesus, que ouviu Jesus e que prega o evangelho. É a igreja apostólica, de forma retumbante, que viu Jesus. Todos testemunharam a sua vida e seus milagres. Aqueles que foram curados, você consegue ver aquela menina que foi curada, ressuscitada, ela pregando o evangelho. Você consegue ver o pai daquela menina pregando o evangelho.
Você consegue ver aquele cego dizendo, Jesus curou meus olhos. Você consegue ver os leprosos dizendo, Jesus me curou da lepra. Você consegue ver as milhares e milhares de pessoas que Jesus curou. E eles falam, eu vi Jesus subir aos céus. Eu vi Jesus sair da sepultura. E o evangelho pregando de forma, o evangelho que veio para vencer, como um vencedor é apresentado. Então, o que acontece primeiro? Apocalipse capítulo 4 e 5. Eu vou falar mais sobre isso ainda no domingo que vem. E aí, então, quando ele abre o selo, o que acontece? Há 7 igrejas. E o que acontece simultâneo a abrir o selo? Há 7 trombetas. Nós vamos estudar depois do 7 selos. Quando o Senhor Jesus abre o selo, a terra recebe a herança, que é a igreja. Só que, como a humanidade age com a herança, Deus ele faz uma advertência. E a advertência é a trombeta. A advertência, o castigo é a advertência. Como um pai que adverte o seu filho ou sua filha e coloca de castigo, toda trombeta é castigo. É uma advertência de um pai amoroso, fazendo o filho reconhecer e ser grato ao presente que ele deu. Olha, eu te dei tudo, o que você está reclamando? Por que você não aceita? Deus ele ficou chateado, falou, mas eu morri por você, e você não quer aproveitar a oportunidade de viver, e você quer se perder? Você não quer aceitar esse meu amor? A trombeta é a resposta de Deus, a resposta humana. Então, os irmãos estão vendo que elas são características e fases diferentes. Então, o selo dá a herança, que é a igreja. E a trombeta é a advertência por não acatar e aceitar a herança. Que Deus abençoe a todos. Que o evangelho do Senhor, que cura e que salva, que Deus quer salvar a mim e a você, e até as trombetas, você vai ver que é algo maravilhoso. Mas vamos primeiro conhecer o selo, porque é a herança, é Deus dando para mim e para você, não mais a esperança. Quando o Cordeiro abriu o selo, ele deixou de dar para você esperança, e passou a dar a certeza da salvação e da vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar, e após a oração, eu vou então colocar a mensagem musical, e os irmãos que estão nos